Promotoria de Defesa do Consumidor instaurou um inquérito civil para apurar possíveis falhas no serviço prestado pelo consórcio Pró-Urbano em Ribeirão. A situação preocupa o MP porque os problemas denunciados pela população envolvem a segurança dos passageiros. O acidente envolvendo a passageira do transporte coletivo de Ribeirão, arremessada para fora do ônibus em movimento, foi um dos motivos que levaram o Ministério Público a investigar o serviço prestado pelo consórcio Pró-Urbano. O inquérito civil foi instaurado pela Promotoria de Defesa do Consumidor para apurar os problemas denunciados pela população. Muitas reclamações de ônibus lotados, falta de pontualidade, então isso fere o Código de Defesa do Consumidor, que diz textualmente que o serviço público tem que ser prestado com eficiência e segurança. Todo esse panorama mostra que não há eficiência e passageiros estão sendo transportados sem a segurança devida, né? Então, o inquérito civil, de fato, foi instaurado em função dessas informações. Um exemplo de falta de segurança é a porta do ônibus amarrada com arame, que teria contribuído para o acidente da mulher. Além disso, uma vistoria recente feita nos coletivos revelou ônibus com pneu careca, para-brisa trincado e defeito na plataforma do cadeirante. Já presenciei problema na hora de subir os cadeirantes também. Os motoristas apressados também, onde corre o risco. Às vezes, teve um dia a moça até caiu dentro do ônibus. Eu vim sentado no banco todo quebrado. Quase que eu caí ainda do Botânico para o centro, entendeu? É a manutenção desses ônibus que está a zero. Bem dizer, pelo preço que a gente está pagando a passagem, né? Eles andam muito lotados, né? E 47 sentados e 35 em pé. Então, o motorista vê que está lotado, tem que parar, né? E tem vezes que ele para longe da guia também, né? Entre janeiro e fevereiro deste ano, a Transerp recebeu mais de 600 reclamações de passageiros que geraram multa para o consórcio Pró-Urbano em cerca de R$100 mil por descumprimento do contrato. E isso contribui ainda mais para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis. O que acontece a partir de agora? Requisitamos informações do próprio consórcio, que ele dê as suas explicações, requisitamos informações da Transerp a respeito das reclamações que foram registradas no órgão nos últimos 12 meses, de multas aplicadas nos últimos 12 meses e requisitamos também informações do delegado seccional de polícia, para que ele nos informe o número de boletins de ocorrência que envolvem o consórcio Pró-Urbano, que foram lavrados também nos últimos 12 meses. O promotor não descarta a possibilidade de impor um termo de ajustamento de conduta com as empresas de ônibus sob pena de multa, ou até ajuizar uma ação civil pública para que o serviço seja prestado com eficiência e segurança. O advogado especialista em trânsito, que acompanha a situação do transporte público de Ribeirão, fala em trocar o prestador se essa questão não for resolvida. Ele acrescenta que é preciso determinar imediatamente a substituição da frota, conforme está no contrato e exige a lei de trânsito, antes que outros acidentes aconteçam com os usuários. Para que o usuário tenha o mínimo de conforto e o mínimo de segurança, coisa que hoje, todos sabemos, não está acontecendo em lugar nenhum da cidade do transporte público de Ribeirão Preto. Na verdade, virou um nó tão grande essa questão do transporte público em Ribeirão Preto, que estamos caminhando, infelizmente, para a troca do prestador de serviço. E por culpa da prefeitura, porque ela não fiscalizou no tempo certo, ela não agiu no momento certo e não exigiu o que tem que exigir no momento certo. E a Câmara de Vereadores está assinando embaixo disso também há 10 anos. Então, o que vai acontecer talvez é uma troca do prestador de serviço, desde que a prefeitura dê o comando certo e coloque as regras claras e também cumpra a sua parte, coisa que ela não fez até hoje. Claro que nós vamos querer saber também da Transerp o que está acontecendo. Quais são as multas que eles vêm aplicando, estão recebendo essas multas, né? Que tipo de corretivo que eles vêm aplicando para fazer com que o contrato funcione bem. Porque o contrato de concessão, se uma das partes não está satisfeita, ela pode romper.
É difícil na prática, mas todo usuário, quando ele estiver sujeito a uma situação degradante dentro do ônibus ou de perigo, né, quando ele está sendo transportado, a segurança do ônibus está comprometida, ele deve sim registrar uma ocorrência, de preferência em grupo, com mais de uma pessoa que possa confirmar aquilo que está acontecendo, para que evite o pior ou, se acontecer o pior, fique registrado e ele vai buscar o ressarcimento, seja junto com o prestador de serviço, mas também com a prefeitura, que é a responsável do sistema de transporte na cidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp disse que atua de forma rigorosa na fiscalização. Sobre os autos de infração ao consórcio, destacou que no ano passado foram 606 registros, resultando em multas no montante de R$ 150 mil. Inclusive, o pagamento já foi efetuado. Esse ano foram mais de 460, resultando em R$ 134 mil em multas. O consórcio pró-urbano não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz outras informações para a gente. Ximene? E o que nós vimos nos últimos dias, com a passageira arremessada para fora do ônibus, porta amarrada com arame, são casos que geram revolta ou pelo menos deveriam gerar essa revolta, inclusive da Prefeitura. Isaac, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ximene, André, a todos que nos assistem. Com certeza deveria gerar uma revolta, não só da Prefeitura, mas dos nossos vereadores e do próprio Poder Judiciário. É inadmissível que uma pessoa caia de um ônibus em uma manobra, né? Que um ônibus que não tem manutenção, ou seja, vai precisar ter uma tragédia em Ribeirão Preto para que o prefeito se sensibilize, os vereadores cumpram o seu papel de fiscalizar e verificar se os ônibus têm condição de transportar, e deveria gerar também a maior indignação a todos nós que pagamos os nossos tributos e principalmente pagamos uma tarifa altíssima nos ônibus de Ribeirão para ter essa qualidade e esse tipo de prestação de serviço. É a segurança do passageiro que está em jogo. Precisa ficar claro de que lá do poder público está realmente nessa situação? Exatamente. O poder público tem o dever de zelar pelas pessoas e pela vida das pessoas, né? Isso demonstra um total despreparo tanto da gestão quanto do poder público em relação à fiscalização dos serviços prestados. A gente tem que ficar muito preocupado com esse tipo de acontecimento, porque isso são condições que aparecem antes das tragédias. Essas são as sinalizações que aparecem antes dos maiores problemas. Agora, a iniciativa da Promotoria de Defesa do Consumidor de abrir o inquérito civil precisa vir acompanhada de mais atitude de outras entidades e instituições do município? Com certeza. A Câmara dos Vereadores, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário tem que trabalhar junto para que a gente possa encontrar as melhores soluções. E a população precisa também cobrar, principalmente nesse ano que é ano eleitoral, que muitos dos vereadores vão querer ser candidato, querer fiscalizar outros governos, quando não fiscalizam a própria cidade onde atuam. E nesse momento é hora de deixar documentado, registrado, denunciado cada falha de descumprimento que o serviço de transporte apresenta? Sim, é fundamental que a população faça BOs, que busquem os órgãos que são responsáveis pelo transporte, que façam as suas reclamações, protocolem essas reclamações, para que isso seja materializado e comprove futuramente que o serviço é mal prestado e há deficiência. A gente precisa lembrar que esse serviço que nós temos em Ribeirão Preto é um serviço de transporte falido. Está na hora do poder público, dos três, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, se juntarem e repensarem no modelo de transporte público da cidade. Não é possível mais que a gente continue com esse modelo, porque ele não é sustentável. Mas está no contrato a renovação dos ônibus a partir de janeiro deste ano. Falta a ação da Transerp para exigir que as empresas cumpram o acordo? Falta. A Transerp é uma instituição que tem pouco investimento e é uma empresa sucateada pelo poder público. Está na hora de a gente repensar todo o modelo, buscar em outras cidades, como por exemplo Campina Grande, São José dos Campos, Curitiba, que tem modelos de transporte sustentáveis e ecologicamente corretos. A gente tá na hora de a gente buscar a renovação da qualidade do transporte no processo licitatório. Precisa modificar essa licitação. É uma licitação de 2012 de um governo que foi acusado de corrupção e que deve ser revista futuramente. Certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximene Osório. Até daqui a pouco, então.